Vamos falar do Zika vírus e microcefalia. Essa é uma associação que está sendo analisada, pesquisada pelos cientistas e seria a primeira vez no mundo que essa associação aconteceria. E isso está ocorrendo basicamente na região Nordeste, principalmente em Pernambuco, mas aqui no Piauí também. Para a gente falar sobre isso, tem um especialista aqui, Arimatea Júnior, que é médico obstetra. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Indira. Obrigado pela presença do senhor. Bom, isso já está comprovado, ainda é uma suspeita. Zika vírus atuando para a microcefalia, que é uma deformação, uma má formação cerebral ainda do feto. Bom, isso ainda é uma suspeita. Nós temos e sabemos que existem várias infecções congênitas que podem levar à microcefalia, que para que a população entenda é uma condição neurológica em que nós temos uma diminuição da cabeça e, consequentemente, do cérebro daquele feto ou daquela criança recém-nascida. Que terá o seu desenvolvimento prejudicado para a vida toda. Sem dúvida alguma. Ou seja, a consequência da microcefalia é, no mínimo, um retardo mental, na maioria dos casos. E como eu havia falado anteriormente, nós temos algumas infecções congênitas que já estão comprovadas e que a gente faz esse rastreio, como, por exemplo, a toxoplasmose, a citomegalovírus, todos levam a rubéola, levam a essa condição, microcefalia. O que vem acontecendo nos últimos meses é que essa condição microcefalia tem aumentado muito a incidência, principalmente, como você mesmo falou, nos estados da região Nordeste, e aí a gente inclui o Piauí, e principalmente Pernambuco, que já está perto de 300 casos, e que nós estamos relacionando ao Zika vírus, que é um vírus relativamente novo na população brasileira. É um parente do Aedes aegypti? O Aedes aegypti, na verdade, é o mosquito que transmite esse vírus, né? E ele transmite não só o Zika vírus, mas a chikungunya, a dengue. Desculpe, a minha pergunta era se o Zika vírus é um parente da dengue. É um vírus que é transmitido, basicamente, a coincidência é que é transmitido a mesma forma de transmissão. Doutor Arimatea, vamos às dúvidas aqui dos nossos telespectadores. Uma mulher que está grávida agora, o que ela faz para saber se ela teve ou não o Zika vírus, se ela tem e se o bebê dela pode ter a doença, ter a microcefalia? Bom, então o Zika vírus ele é assintomático em 80% das pacientes, né? 20% só vão desenvolver algum sintoma de uma virose. Agora 80% não vão ter isso. As pacientes que já estão grávidas, elas têm que basicamente se proteger contra a forma da transmissão que seria o Aedes aegypti. Então, o que é que ela tem que fazer? Roupas longas, se expor ao mínimo possível a áreas onde tem muito mosquito e basicamente o repelente. Então ela tem que procurar seu médico obstétrico para ele que prescreva esse repelente, porque não podemos usar nem todos os repelentes. Basicamente a gente tem que dar prioridade para os repelentes naturais, como por exemplo a base de citronela, e os repelentes que são usados em recém-nascido e em criança. E se uma mulher tiver o Zika vírus agora, ela pode engravidar sem riscos em quanto tempo? Bom, o ideal é que, assim, vamos separar para que a população entenda. As pacientes que não engravidaram, como o próprio Ministério da Saúde ainda não se pronunciou, o ideal é que, se possível, e aí vai depender muito dela, de que ela postergue essa gravidez. E as pacientes que engravidaram, ela tem que fazer um acompanhamento pré-natal e um acompanhamento ultrassonográfico para o quê? Para detectar essa condição neurológica da microcefalia. Então, doutor, se eu estou entendendo, a recomendação é que as mulheres, até que se esclareçam esses casos, não engravidem? Sem dúvida alguma. As pacientes que não engravidaram ainda, que posterguem essa gravidez até que se posicione o Ministério da Saúde, que eu acredito Só que quem tem o problema ou todas as mulheres? As pacientes, principalmente as da nossa região, né, que é onde está acontecendo muito Existe um exame, o Zika vírus. No momento ainda nós não temos ainda estabelecido no pré-natal um exame de rastreio para o Zika vírus, como nós temos, como eu falei, para rubéola, para citomegalovírus, para toxoplasmose, que são condições que levam também à microcefalia. A partir dos 3 meses o risco desaparece? Não, ele diminui, porque os riscos maiores são no início da gravidez, mas a infecção pode acontecer durante todos os 9 meses da gravidez. É uma situação nova que está trazendo um alerta da comunidade científica mundial e que por isso a gente precisa, eu acho que o principal
remédio para isso é informação, né, doutor? Isso é o que estamos fazendo aqui, e quanto mais as pessoas puderem se informar, especialmente as mulheres, sobre esse caso, melhor. Sem dúvida alguma. Nesse momento, é a informação, fazer o seu pré-natal, conversar com o seu médico obstetra e tomar as providências para que diminua esse risco de transmissão. O que nós precisamos combater é o mosquito, e só lembrando que esse momento agora, o que nós estamos colhendo são aquelas pacientes que engravidaram há 9 meses atrás e estão tendo os seus filhos. Por quê? Porque o período mais crítico é o período das chuvas, onde essas pacientes vão se infectar com mais facilidade. Isso quer dizer que isso pode piorar? Sem dúvida alguma. Se não tiver prevenção, pode piorar. A tendência é que, se a gente não conseguir combater o mosquito que já vem nos atormentando com outras patologias, como a própria dengue, é que, no caso das gestantes, a gente também tenha um aumento no número desses casos se a gente não combater de forma efetiva o mosquito. Doutora Imatea, tem como saber se a pessoa teve o Zika vírus, né? Porque o nosso surto de Zika vírus foi, como o senhor lembrou, no período das chuvas. E ela, sabendo disso, tem como ela fazer um tratamento? Ou toda mulher que teve o Zika vírus corre o risco, tem a probabilidade de desenvolver um feto com microcefalia? Toda mulher que teve o Zika vírus durante o seu período gestacional tem uma probabilidade de ter uma consequência para o seu feto. Não significa que 100% das pacientes gestantes que se infectaram, o vírus vai causar algum problema. Mas isso pode acontecer. Eu só ressalto que a gente está falando muito do Zika vírus, mas nós ainda precisamos dessa confirmação. Nós tivemos 2 casos em Campina Grande em que a gente conseguiu isolar esse vírus do líquido amniótico, e daí o porquê essa relação do Zika vírus com a microcefalia, mas há necessidade ainda de que, de uma forma oficial, o Ministério da Saúde se pronuncie. Eu acredito que nos próximos meses isso vai acontecer. Doutor, quero agradecê-lo pela presença com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço.